2 Timóteo 1, 2, 3, 4. Paz, queridos, vamos lá? Vamos ao nosso devocional. Não consegui entregar mais cedo, mas leitura cronológica da Bíblia, desse dia 21, sabadão, 21 de dezembro. Estamos aí a 10 dias de finalizar o ano e crescendo cada vez mais no conhecimento e na palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos e compartilhe para que possa chegar ao número maior de pessoas aprendendo e inclinadas para as coisas espirituais, tá bom? Deus abençoe a todos que estão chegando. Eu estou aqui fora do nosso horário das 6 da manhã, mas como eu não consegui entregar hoje, a gente não vai deixar fechar o dia sem passar aqui o nosso devocional, nossa leitura cronológica. 2 Timóteo, capítulo 1, 2, 3 e 4. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder nos reunir em Teu nome para aprender mais de Ti, a Tua revelação, a Tua palavra, pois a Tua palavra é poderosa. Fala ao nosso coração, traz-nos a instrução e ao término de mais uma live nós possamos estar em outro nível de conhecimento e crescimento para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos que vamos. 2 Timóteo, isso. 1, 2, 3 e 4. Paulo escreve essa epístola a Timóteo. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, ele está escrevendo a Timóteo, meu amado filho, era filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de Ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo diz que noite e dia coloca Timóteo nas suas orações. Olha a importância de orarmos uns pelos outros. Desejando muito ver-te, Paulo está dizendo, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Paulo está elogiando ele, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Então Timóteo foi criado numa visão de crescimento espiritual com a sua avó. Olha a importância de uma avó cristã, que a sua avó criou a sua mãe. Olha a importância de uma mãe cristã. E agora a gente tem aqui o jovem Timóteo, um exemplo de servo do Senhor. Paulo está dando aqui elogio a essa família. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Paulo impôs as mãos sobre ele. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui o... Pronto. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, Paulo diz para Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Versículo 10, 2 Timóteo 1,10. A paz a todos. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo,
e doutor dos gentios. Então Paulo era pregador, era apóstolo, era doutor dos gentios. Cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Paulo está dizendo, olha, guarda essas palavras na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha só, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Isso aqui é algo tremendo. E o nome é Espírito Santo. Então ele não vai habitar num corpo sujo, ele não vai habitar num corpo cheio de pecado, cheio de malícia, cheio de ódio, cheio de raiva, rancor, mágoas. Não habita. Se o Espírito é santo, olha, o nome diz Espírito Santo. Então nós temos que nos arrepender dos pecados, nos humilhar, buscar a santificação, e o Espírito Santo, ele encontra espaço em nós para habitar, fazer de nós a sua morada e continuar o trabalho de nos conduzir ao corpo glorificado que nos espera lá na frente. Porque um dia os salvos terão o seu corpo glorificado. Versículo 15. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartam de mim. Todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Porque tem pessoas que só querem o Jesus que abençoa, só querem o Jesus que cura os paralíticos, os cegos, os mudos, só querem o Jesus que abençoe e que prosperem, mas não querem o Jesus que às vezes permite que a gente passe provações, não querem o Jesus que muitas das vezes corrige. Não tem como aceitar uma parte de Jesus, não tem como a gente aceitar uma parte do Pai. O Pai, ele ama, por isso corrige. O Pai, ele abraça, beija, mas ele disciplina. Não é verdade? Então, Paulo está dizendo que muitos se envergonharam de Paulo, porque Paulo foi preso por causa do Evangelho. Só que quem conhece Bíblia vai saber que ser cristãos, nós padeceremos perseguições, muitas das vezes não seremos compreendidos, muitas das vezes vamos ser excluídos, muitas das vezes seremos mal vistos, maltratados por sermos cristãos. E tem gente que se envergonha disso. Tem gente que tem vergonha de dizer que é servo do Senhor quando lhe é perguntado. Tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia, de ter a Bíblia nas mãos. Tá? Então não tenha vergonha do Evangelho. Tá? Nós temos o nosso Senhor que foi para a cruz. Tem gente que tem vergonha até de pregar a cruz. Vamos lá. Versículo 17. Antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. 2 Timóteo capítulo 2. A paz, Deus abençoe. 2 Timóteo 2. Paulo continua escrevendo aqui a epístola para Timóteo. Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Paulo está dizendo, Timóteo, tem que levantar outros para cuidar do povo. Timóteo, tem que levantar outros para ensinar o que eu estou te ensinando. Pega o que eu estou te ensinando e ensine a outros homens para que eles possam ensinar. Só que esses homens têm que ser fiéis, idôneo. Então um pregador, um obreiro, um pastor, alguém que está dirigindo, cuidando da obra, não pode ser alguém desonesto, não pode ser alguém mau caráter,
Não pode ser alguém sujo, imundo. Não importa o passado que a pessoa tenha, se ela encontrou Jesus Cristo, o Senhor é suficiente para nos purificar, nos limpar de toda impureza do passado. Agora, dizer que está em Cristo e continuar no pecado, na sujeira, aí não tem como. Não houve mudança, não houve arrependimento, não houve transformação. Então Paulo está tendo esse cuidado. Timóteo, quem vai ensinar, quem vai estar ministrando, quem vai estar cuidando das pessoas tem que ser homens idôneos, fiéis. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Estamos em 2 Timóteo, para quem está chegando aí, 2 Timóteo 2:10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Deixa eu só dar um entendimento nisso aqui, que tem gente que diz assim, mesmo se você for infiel, Deus vai ser fiel a você. Não, Deus não vai ser fiel a você, não. Deus, ele é fiel à palavra dele, que ao obediente vai conceder galardão. E ao desobediente, ele continua sendo fiel à palavra, que vai dar o destino da perdição. Deu para entender? Porque senão é muito engraçado, né? A gente ser infiel e Deus ser fiel a nós, não faz sentido isso. Então temos que entender a palavra, tá bom? Então, traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura, isso aqui é lindo esse texto, né? 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha atenção, olha como os obreiros devem se portar. Olha como os que trabalham na obra devem se portar. Obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, vida íntegra, limpa, e que maneja bem a palavra da verdade, tem conhecimento de Bíblia. Deveríamos ter, todos os obreiros das igrejas, capacidade de dar uma aula de Bíblia. Sentar com alguém, falar da palavra, explicar, orientar, mas, infelizmente, muitos que inclusive pastores, não sequer leram a Bíblia toda, não têm entendimento da Bíblia, nem sequer muitas das vezes usam a Bíblia nas suas pregações. E muitos usam a Bíblia e interpretam tudo da sua maneira. Se tiverem com raiva, interpreta a Bíblia com ódio para o mal. Se tiverem alegres, interpreta a Bíblia para viver uma vida maravilhosa e foge do contexto, do entendimento da palavra. E não podemos cometer esse erro com as Escrituras Sagradas. A paz, amados, que estão chegando aí, sejam bem-vindos, hein? Vamos lá. Estou tirando aqui estou botando a presença de vocês aqui, ok? Todo mundo aí na turma, estudando mais de Deus. 2 Timóteo 2,16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade. Olha aí, muita gente pode se desviar da verdade, hein? Tem gente que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Negativo, tá?
O Senhor pode riscar a qualquer momento o nome de quem Ele quiser, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. 2 Timóteo 2,20, hein? Para quem está chegando, a paz, amados. 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça. Olha as orientações de Paulo a Timóteo aqui, ó. Segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. 2 Timóteo capítulo 3, falta o 3 e o 4 aqui dentro da leitura cronológica de hoje. Vamos lá, capítulo 3, 2 Timóteo 3, deixa eu só beber água aqui. Todo mundo está com água aí, gente? Todo mundo é bebendo água aí todo dia? Tem que beber, hein? Vamos lá, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, eita, esse versículo aqui é forte, hein? Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, ó, mão fechada, apegados ao dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Olha aí como é que a coisa tá. Ingratos, você ajuda, eles são ingratos, profanos, sem afeto natural. Sem afeto, não. Você vê que hoje o amor a um bichinho, a um cachorrinho, a um gatinho, está mais forte do que o amor ao ser humano. Vocês estão percebendo isso, sim ou não? Não estou dizendo que você não possa ter bichinho, mas você está percebendo que o amor aos animais estão sendo maior que o amor ao ser humano. Olha a situação que a gente está chegando. Sem afeto natural, irreconciliáveis, pessoas que não cedem, não se perdoam, não, caluniadores, levantam falso para todos, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, olha o conselho, destes, Paulo disse para Timóteo, afasta, gente, que você só precisa ser educado, só isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Trata-se dessa classe que a gente acabou de falar. Seja educado, não trate ninguém com grosseria, mas não ande junto. Não ponha para dentro da sua casa, nem para dentro da sua vida. Esse tipo de comportamento reprovado por Deus está aqui. Deste afasta-te. O teu contato com essas pessoas, muitas das vezes é profissional, que você tem que trabalhar. O seu contato com essa pessoa é para falar de Jesus Cristo. Agora, trazer essas pessoas com essas práticas para a sua vida é destruir a sua vida, sua família, seus filhos, seu lar. Então, vigia. Porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tipo de mulher aí, ó, que acabam caindo na mão desse pessoal. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento,
e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, Timóteo, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, meu Deus, o homem foi perseguido demais. E o Senhor de todas me livrou. Tá vendo? O Senhor de todas me livrou. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Guarda esse texto aqui, tá? Há muita gente que diz que você se converte, você entrega a vida a Jesus, seus problemas acabaram. Agora você não vai mais sofrer. Onde é que está escrito isso? Não tem nada disso não, isso é mentira, engano. Está escrito aqui, ó. Mas também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Você quer servir a Deus de verdade? Prepare para as perseguições, fazem parte. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Você está sabendo quem está te ensinando, Timóteo. Paulo falou para ele. Disse, sabes as sagradas escrituras, que podes fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E proveitosa para ensinar, olha só, a Bíblia, a palavra de Deus, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ó, fechando, agora vimos o capítulo 1, 2, 3, agora vamos fechar com o capítulo 4. A epístola que Paulo está aqui escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo. Gente, que aula essa leitura aqui. Conjuro-te, pois, Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Paulo está dizendo, o julgamento vai acontecer. Que pregues a palavra. Paulo está dizendo para Timóteo pregar o quê? Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, que é animar o povo a continuar na fé, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo, eita, mais uma vez aqui, palavra forte, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar a pregação da palavra. Estamos vivendo nesse tempo, sim ou não? Estamos vivendo esses dias, sim ou não? Pessoas que não querem ouvir mais a Bíblia. Tem pastor, tem igreja que está virando mundo para querer agradar o mundo. Então virar mundo, vai continuar no mundo, não vai conduzir ninguém aos céus. Igreja é lugar de transformação, igreja não é mundo, igreja não precisa ser adaptada ao mundo. A gente desenvolve tecnologia, a gente desenvolve um monte de coisa, mas não podemos mudar a Bíblia para agradar ao mundo. O mundo tem que deixar os seus maus caminhos. As pessoas têm que vir à igreja e ver um povo santo, um povo diferente. Os homens do mundo chegar dentro da igreja têm que ver os homens diferentes. As mulheres do mundo ao chegar na igreja têm que ver mulheres diferentes. Os jovens do mundo ao chegar dentro da igreja têm que ver jovens diferentes. É isso que vê, meus irmãos? É isso que se vê? Eu faço essa pergunta aqui para você. Eu vou mais forte agora.
Se as pessoas do mundo acompanhar a maneira que você está vivendo, elas vão servir a Deus? Vão se agradar do Senhor? Então, gente, nós temos que ser exemplo sim. Você, mulher que está aqui comigo, mulheres, as mulheres do mundo, quando olhar para você, tem que ver uma mulher de Deus, tem que ver uma mulher santa, tem que ver uma mulher que dá o exemplo de esposa, tem que ver uma mulher que dá o exemplo. Os homens lá do mundo, ao chegarem na igreja, tem que olhar para um exemplo de homem. Os jovens, as crianças, os jovens lá do mundo, quando entrarem na igreja, devem olhar para os jovens e os jovens devem ser exemplo. Ó, o sinal tá ruim, a irmã também tá falando que o sinal tá ruim. Veio para mim. Mô, tá tudo bem aí? Tá? Nada no caminho? Ó, o Instagram tá ok. O Instagram tá ok. Vê se melhorou aí no Face, gente. Aqui no Face aqui deu uma tela escura também para mim. Mas agora voltou, confirma aí para mim. Vê se o sinal tá melhor. Ok? Vamos lá, vamos concluir aqui. 2 Timóteo 4, versículo 3. Voltou, melhorou? Vamos que vamos. Vamos concluir lá? Ó, 2 Timóteo 4, 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar ouvir a Bíblia, gente. Tem gente que passa numa live dessa e passa direto. Ei, não quero ouvir negócio de Bíblia, não. Não quero ouvir. Por quê? Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tem pastor que tirou até a Bíblia da igreja. Tem líderes por aí que tirou a Bíblia do altar. Estão pregando tudo, menos Bíblia. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tá vendo? E desviarão os ouvidos da verdade. Pessoas que vão se desviar da verdade, não vão querer ouvir. Voltando às fábulas. Mas tu, olha o que Paulo diz para sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Ó, aqui apareceu, tá? O Face está aqui picotando. Voltou agora. O Face voltou. Depois ele aqui. Fecha essa daí, por favor, senão acho que o sinal é sinal, né? Sinal só Jesus. Vamos lá. Voltou aqui, ó. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está dizendo, o tempo da minha partida está próximo. Paulo diz assim, e isso, né? Ventania, né, gente? Deu essa ventania. Ontem aqui ficou sem luz também, caiu a luz, voltou depois. E aí a internet depende dessas torres aí, com esse ventania. Deve ter dado problema aí. Aí Paulo diz assim, ó, para Timóteo, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem gente que... Aí é história, né, gente? A gente tem que ter muito cuidado para não confundir história com Bíblia. Eu não posso chegar e falar, e Paulo, no dia da sua... que arrancaram a cabeça dele, Paulo botou a cabeça na guilhotina, e aí Paulo disse assim, ou da espada, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E aí a espada cortou a cabeça dele. Isso é conversa, tá? A Bíblia não diz que foi isso. Agora, Paulo está dizendo aqui que está próximo a partida dele. Não sabemos como Paulo morreu, tá? O que a Bíblia diz é que Paulo termina os seus dias numa casa alugada, recebendo os irmãos, prisão domiciliar, tá? Uma prisão domiciliar, com direito de pregar ali dentro da casa, de receber os irmãos e atender, e ali a Bíblia fecha assim, não diz que ele botou a cabeça e tal, a guilhotina cortou, a espada cortou, tá bom? Amém. Vamos que vamos. Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, ó, por quê? Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate,
acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Imaginem aquele grande dia, você recebendo do Senhor o seu galardão, a sua coroa de ter servido a Ele, de ter caminhado na fé. E não somente a mim, Paulo está dizendo, não só eu vou receber não, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Paulo está dizendo, ó, que um dos irmãos com Paulo abandonou ele e voltou para o mundo. Infelizmente, muitas pessoas que estão na igreja conosco hoje, elas acabam. Ó, aqui deu um pause de novo aqui, mas agora voltou. Confere aí, gente. Então, muita gente da igreja acaba voltando para o mundo. Paulo está dizendo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil, muito útil, para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Está vendo aqui, ó, Paulo preocupado com os estudos da Bíblia, Paulo preocupado em aprender mais. Olha só, um homem que estava escrevendo, usado por Deus, ele dizendo, Timóteo, quando você vier ter comigo, traz lá da casa de Carpo os meus livros, principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos eram os pergaminhos do Antigo Testamento. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ó, a situação desse Alexandre aí, latoeiro, né? Tu, Timóteo, guarda-te também dele, cuidado com ele, vigia com ele, porque resistiu muito às nossas palavras. Então Paulo está deixando Timóteo ciente dos irmãos maus. Tem muitos irmãos maus, tem muitos irmãos que se introduzem no nosso meio das igrejas para causar o mal, para causar divisão. Daqui a pouco tem um frio, tem outro desanimado, tem outro que não quer vir, tem outro que está entristecido. Então, abre os olhos, vigia, porque nem todo mundo que está na igreja vai entrar no céu. E nem todo mundo que está na igreja quer entrar no céu. E pensa num lugar onde Satanás quer causar um problema. É dentro das igrejas. Então ele vai se infiltrar para tentar tirar os que estão caminhando. E Paulo diz para Timóteo, Timóteo, guarda-te dele, fica esperto. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo está dizendo, olha, chegou o momento que ele ficou sozinho, ninguém ficou do lado dele, mas ele diz, o Senhor me assistiu, o Senhor esteve comigo. Vai chegar momento, gente, que você na sua caminhada, parece que você está sozinho. Parece que não tem ninguém do seu lado. E aí você tem que lembrar que o Senhor está contigo. Senão você vai se decepcionar. Tem muita gente decepcionada com os homens. Tem muita gente decepcionada com os obreiros. Tem muita gente decepcionada com pastores. Tem muita gente decepcionada com pessoas. Você não pode ficar decepcionada, independente das situações. Deus nunca vai te desamparar. Lógico, se você está numa igreja onde há problema o tempo todo, onde ninguém quer nada com nada, e o teu líder espiritual é o pivô do problema, procure uma igreja onde tenha uma liderança saudável. Agora, igreja perfeita não existe em lugar nenhum. Em lugar nenhum, tá? Só a igreja dos santos, onde haverá eternamente com Cristo. Aí reinaremos numa igreja perfeita. Mas aqui na terra não há igreja perfeita. Isso não é motivo para vivermos no pecado ou andarmos errados, tá bom? Paz, queridos. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. E a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila,
e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Paulo está dizendo, ó, deixei Trófimo doente em Mileto. Para quem acha que todo mundo vai ter que ser curado, para quem acha que os doentes não estão curados porque não tem um pastor que é homem de Deus, tem que curar todo mundo, está aqui Paulo, um homem que ressuscitou até morto, dizendo que deixou Trófimo doente em Mileto. Então nem todos vão ser curados. Deus pode levantar o cadeirante? Pode. Deus pode fazer um cego ver? Pode. Mas nem todos vão. Nem todos vão. Está aqui Paulo dizendo, deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno, Élbulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Amém, queridos? Então nós fechamos a leitura de hoje. Estou muito feliz com vocês terem conseguido me encontrar aqui nesse momento. Nosso horário das 6 da manhã. Volto a repetir, não consegui entrar às 6 da manhã. Já tive que adiantar aqui, eu tive que terminar o material que eu tive que dar na teologia. Acabou que me embolou todo, mas eu não deixei de fechar aqui convosco a nossa leitura. E amanhã a gente está aqui às 6 da manhã, tá bom? Outra coisa importante, amanhã para o pessoal da escola dominical, eu vou dar uma folhinha, eu preparei uma folhinha onde a gente vai falar aqui sobre parábolas de Jesus e a gente vai falar da parábola do rico e do Lázaro. E ali tem muito entendimento, muita dúvida que a gente vai tirar nessa parte aí, trazendo o entendimento dessa parábola do rico e do Lázaro mendigo, onde um foi para o céu, para o seio de Abraão, e o outro foi para o inferno, e ali a gente vai trazer um entendimento. Então amanhã os obreiros estão comigo às 8 horas, todo mundo, os obreiros e o plantão da semana, começando a meia hora ali adorando, orando, se fortalecendo no Senhor. 8h30 nós vamos para o café, a igreja toda participa do café, e às 9 horas os jovens vão para a sala de aula, as crianças para a sala de aula, e a gente vai com os adultos ministrar a nossa EBD, onde eu vou falar sobre, eu vou até gravar um stories aí logo mais para mandar aí para o pessoal, tá bom? Sobre a parábola de Jesus, o rico e o Lázaro mendigo, tá bom? Mande essa mensagem aí para muita gente, compartilha, divulga, faz o nome do Senhor ser glorificado. Deus vos abençoe e tenha um restante de sábado maravilhoso, e faltam 10 dias para a gente entrar em 2025, mas nós temos que fazer o que tem que fazer hoje, tá bom? Deus vos abençoe, até amanhã, paz.